Isso, o presidente Lula sanciona a lei que aumenta as penas por roubos e furtos no país. Um dos focos, os celulares. De Brasília, repórter Marco Viana. Isso mesmo, o presidente Lula sancionou uma nova lei que endurece as penas para crimes como furto, roubo, estelionato e receptação em todo o país. Na prática, essa lei muda o Código Penal e tem como foco atacar crimes que fazem parte da rotina dos brasileiros, como roubo de celulares e golpes pela internet que dispararam nos últimos anos. Entre as principais mudanças está o aumento das penas, que em alguns casos podem chegar até 10 anos de reclusão, principalmente quando envolve aparelhos eletrônicos ou esquemas organizados. A lei também passa a punir com mais rigor o uso das chamadas contas laranja, muito utilizadas em fraudes bancárias e golpes digitais. Outro ponto importante é o endurecimento das penas para crimes virtuais, como a invasão de contas e estelionatos online. Além disso, aumenta a punição para receptação, que é quando alguém compra ou vende produtos roubados, e também para casos mais graves, como latrocínio, roubo seguido de morte. A lei já está em vigor após publicação no Diário Oficial e é uma aposta do governo para frear esse tipo de crime no país. Volto com você. Aqui com a gente, Denise Campos de Toledo. Eu vou abrir esse giro com a Dora Kramer. Dora, eu me lembro que no ano passado, no meio daquela mega operação no Rio de Janeiro, estávamos discutindo aqui medidas de combate à segurança pública e a gente falava, eu me lembro muito bem, que qualquer medida é bem-vinda, desde que saia do papel. Agora, vem um pacotaço do governo num ano eleitoral. E é saber se vai dar algum tipo de resultado, mas não tem como fazer ou deixar de fazer essa relação com as eleições. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Claro, não dá para deixar de fazer essa relação, porque a relação é direta, evidentemente, porque se o presidente Lula, no último ano de governo, é que resolve se mexer na questão da segurança pública, obviamente é que tem um direcionamento eleitoral. Agora, se der resultado, também está ótimo. A motivação, o mais importante, eu acho, é que as coisas sejam feitas. Agora, a questão é se vai dar resultado. Primeiro, a primeira importância é o resultado concreto, né? Claro que são coisas que não dá para sentir o resultado de imediato. Agora, o resultado político, sim, o simples anúncio, a simples investida, pode sim dar resultado, gente. Esse é um dos motivos pelos quais é muito cedo, quando as pessoas, por causa da derrota lá da questão do STF, muita gente disse o governo acabou. Ora, acabou uma vírgula, claro que não. O governo tem armas poderosas, instrumentos muito poderosos. O presidente Lula está sozinho no campo da esquerda e da centro-esquerda e tem a máquina pública na mão e zero pudor de utilizá-la de todas as formas. Então, a questão da segurança, que é um assunto caro às pessoas, é uma demanda cara à sociedade, ele oferece uma resposta. Vamos ver se as pessoas, até as eleições, se contentam com a apresentação da resposta, a mera apresentação, ou se elas dirão, não, peraí, eu quero ver se tem resultado primeiro para depois colocar o meu voto, mas aí Inês já será morta, porque até outubro não dá tempo de fazer esse resultado. Mas, de qualquer maneira, é uma ofensiva, sim, como é a ofensiva do pacote de bondades, por exemplo, na área do endividamento. E, Denise, e o dinheiro para um pacote desse, para o combate ao crime organizado, e essa outra decisão do governo de tentar coibir roubos a celulares? Há quanto tempo a gente ouve isso, né? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Pois é, se o governo conseguir produzir resultados, eu acho que pode ter repercussão, inclusive, nos estados. A gente em São Paulo sabe a situação que nós temos de insegurança em relação a esses roubos de dia a dia, de celulares, outros roubos que estão ficando muito frequentes com motociclistas aqui na cidade de São Paulo. Então, eu acho que em outras cidades também. A segurança é um problema efetivo do país.
país, tanto nesses roubos na cidade, no dia a dia, como a questão do crime organizado, das facções. E há uma preocupação do presidente Lula também do que ele poderá apresentar para Trump para tentar conseguir uma ação conjunta e que as facções aqui no Brasil não sejam classificadas como grupos terroristas, o que permitiria outras intervenções dos Estados Unidos, por exemplo, em relação ao país. Então, tem essa preocupação nas negociações que ele pode ter com Trump nos Estados Unidos e a preocupação também com o público interno, que sofre, sim, as consequências da falta de segurança, e tem a questão eleitoral, que nós sabemos que tanto Flávio Bolsonaro como Caiado já estão colocando muito essa questão em pauta, especialmente o Ronaldo Caiado colocando o que foi feito no Estado. Então, ele tem mostrado alguns resultados, uma satisfação maior da população, então o presidente quer apoiar. Agora, em relação aos recursos, Tiago, que você citou, o orçamento já prevê uma quantia maior de recursos específicos para a segurança. Isso vem desde a discussão no ano passado, quando houve a operação no Rio de Janeiro, toda a discussão da PEC da segurança, já se previa essa destinação maior de recursos para o setor. E só um adendo em relação ao que a Denise falava, o encontro entre o presidente Lula com Donald Trump na quinta-feira, a Casa Branca agora há pouco confirmou esse encontro e já a gente vai trazer mais destaques e outras informações sobre isso. Deixa eu voltar aqui então com a Dora Kramer, já que a Denise tocou nesse ponto do encontro de Lula com Donald Trump e falando sobre a segurança pública, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse encontro, mas eu te pergunto, Dora, com a Casa Branca agora confirmando, então teremos o encontro na quinta-feira. Agora, o que é possível imaginar de uma negociação entre os dois com toda a diferença de ideologia, de entendimento da política, para que os Estados Unidos possam, de uma certa maneira, apoiar o Brasil nesse combate ao crime organizado? Bom, tem muitos assuntos, né, Tiago? Um eu acho que é o principal, essa questão do crime organizado. Eu acho que o presidente Lula vai dar muita ênfase. Tem a questão, aquela dos Estados Unidos quererem enquadrar as organizações criminosas como organizações terroristas. É uma decisão unilateral dos Estados Unidos, mas evidentemente o presidente Lula vai colocar a sua posição. Tem muitas questões, as questões das tarifas, a questão econômica, as tarifas que ainda faltam ser resolvidas, e também se prevenir para que não venham novas tarifas. Há questões ainda nesse aspecto sendo examinadas nos vários departamentos do governo americano. Na questão das tarifas, tem o PIX, bom, tem muito assunto, mas os dois principais, tudo bem que nós vamos falar mais adiante, mas já vamos nos adiantando aqui, vai ser a questão do crime e a questão das tarifas, porque para o presidente Lula, nessa altura, não interessa ficar falando de Irã, de Cuba, de Venezuela, porque isso não tem efeito interno eleitoral. Tudo que ele vai falar com Trump, e que claro, não é que é assunto que não interessa e só tem uma motivação eleitoral, não. É assunto que interessa ao Brasil, mas que tem motivação eleitoral. Então, o presidente Lula vai escolher esses assuntos que tenham esse efeito interno. Pois é, podemos adiantar um pouquinho essa discussão, Denise? A Dora citou o PIX. Aí, qual que é a preocupação do governo americano em relação a isso? Lá atrás, nas sanções americanas contra o Brasil, esse assunto foi colocado na mesa, né? Teve um certo alívio, né, depois das negociações, dos primeiros encontros aí que ocorreram entre o presidente Lula, inclusive encontros telefônicos com Trump. Essas conversas que eles tiveram levaram a algum avanço. Agora, o Brasil está sob investigação pela seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que tenta comprovar se houve algum posicionamento aqui do Brasil que seja desfavorável na concorrência com os Estados Unidos, o que inclui o PIX, que é uma plataforma de pagamento online, que supostamente pode concorrer com a plataforma que está em ampliação nos Estados Unidos, além dos cartões de crédito. Há a possibilidade de o Brasil ser taxado se algumas das investigações comprovar práticas desleais de concorrência. Tem a questão do etanol, que o Brasil tenta proteger. Tem o PIX, que pode levar a outras sanções, não diretamente ao nosso sistema de pagamento, mas sanções da área financeira. Então, tem muita coisa a ser discutida para reverter tarifas que ainda estão valendo e para evitar a aplicação de novas sanções.